Você já percebeu como muitas vezes os piores tipos de pessoas, frias, manipuladoras, egoístas, são justamente aquelas que chegam mais longe? Elas têm dinheiro, poder, influência, enquanto quem joga limpo, quem ajuda os outros, quem tenta fazer tudo certo, fica para trás. Parece injusto, não é? Mas e se eu te dissesse que isso não é coincidência? Que existe uma lógica oculta, um padrão sombrio, que explica por que os canalhas vencem e os bons perdem? Nesse vídeo, você vai entender por que a maldade, quando combinada com estratégia e frieza emocional, costuma ter mais retorno do que a bondade ingênua. Vamos expor o jogo real que acontece nos bastidores do sucesso. O mundo não recompensa quem é bom, recompensa quem é eficiente, sem escrúpulos e disposto a jogar sujo. E se você não souber disso, vai passar a vida inteira tentando vencer um jogo cujas regras nunca te contaram. Aqui, a verdade não vai ser confortável, mas ela pode mudar a forma como você enxerga tudo. Seu trabalho, seus relacionamentos, sua ambição. Prepare-se para descobrir como funciona o sucesso no mundo real e por que, se você continuar sendo o bonzinho que joga conforme as regras, vai ser usado, manipulado e descartado. Porque hoje você vai entender de uma vez por todas por que os canalhas vencem. Eles mentem, eles manipulam, eles enganam e mesmo assim vencem. Estão nas capas das revistas, nos cargos mais altos, com carros luxuosos, casas milionárias e seguidores que os idolatram como se fossem deuses. E a pergunta que fica martelando na mente de quem ainda acredita na justiça é sempre a mesma. Por que o mundo parece recompensar os piores? Porque são justamente os canalhas que se destacam, enquanto os bons são ignorados, traídos e esquecidos. A resposta é desconfortável, mas precisa ser dita. Vivemos em uma sociedade que romantiza a bondade, mas recompensa o resultado. Desde criança, somos ensinados a dividir o brinquedo, pedir desculpas, respeitar a vez do outro. Mas quando crescemos e entramos no mundo real, percebemos que muitos que obedecem essas regras quase nunca chegam ao topo, porque o jogo é outro. O sistema valoriza desempenho, eficiência, domínio e muitas vezes isso exige frieza. Quem chega mais longe não é o mais gentil, é o mais adaptado, o mais disposto a fazer o que os outros não têm coragem. E aqui entra o primeiro segredo. O canalha sabe jogar. Ele entende que a aparência de virtude vale mais do que a virtude real. Ele sorri quando precisa sorrir, elogia quando precisa elogiar, aperta mãos com firmeza enquanto planeja o próximo golpe. Não se apega à moral, não se limita por princípios. Ele entende que, em um mundo de aparências, o que importa não é ser bom, é parecer ser bom. E nisso, ele se torna letal. Enquanto o homem comum trava batalhas internas com a própria consciência, o canalha age. Ele não sente culpa, ou ao menos aprendeu a ignorá-la. Ele enxerga o mundo como um campo de batalha onde vencer é a única opção, mesmo que para isso precise mentir, pisar e manipular. E isso, paradoxalmente, o torna mais eficaz. Porque a bondade que não é acompanhada de estratégia vira fraqueza. E no mundo real, fraqueza é um convite à exploração. Quantas vezes você já viu alguém sendo passado para trás no trabalho, mesmo sendo honesto e competente? Quantas vezes uma pessoa manipuladora foi promovida enquanto quem carregava a empresa nas costas era deixado de lado? Isso não acontece por acaso. Os canalhas entendem as engrenagens do poder. Eles não jogam para ser amados, jogam para vencer. Sabem se vender, sabem se posicionar, sabem quais cordas puxar para fazer o sistema funcionar a seu favor. Eles não estão preocupados em ser justos, estão preocupados em ser influentes. Mas por que isso funciona? Por que o sistema parece favorecer esse tipo de pessoa? A resposta está na natureza humana. O ser humano, em sua essência, tende a seguir quem transmite confiança, força e certeza.
Não importa se é real ou fingido. O que importa é a percepção. Canalhas são especialistas em projetar essa imagem. Eles sabem como provocar respeito, como controlar a narrativa, como fazer com que os outros acreditem que eles têm o controle. E no jogo da influência, percepção é tudo. E existe ainda outro fator. A maioria das pessoas quer conforto, não verdade. Elas preferem ser iludidas por palavras doces a serem confrontadas com realidades amargas. O canalha entende isso. Ele não vende verdade, vende segurança, autoridade e promessas sedutoras. E enquanto o justo tenta alertar, confrontar, corrigir, o canalha encanta, seduz e conquista. É um jogo de teatro, e quem sabe interpretar melhor, conquista a plateia. Claro, nem todo canalha chega ao topo, mas muitos que chegam têm traços em comum: ausência de empatia, autocontrole emocional, ousadia e uma visão fria e calculista do mundo. Essas características, embora perigosas em excesso, são extremamente funcionais em ambientes competitivos. Eles não têm medo de cortar laços, de tomar decisões duras, de manipular cenários. Enquanto os bons hesitam, eles avançam. E no mundo de hoje, quem hesita, perde. E isso não quer dizer que você deva se tornar um canalha para vencer, mas quer dizer que você precisa abrir os olhos. Entender que o mundo não é um conto de fadas e que jogar limpo num sistema sujo exige mais do que boas intenções. Exige estratégia, exige inteligência emocional, exige frieza em doses certas. Porque se você continuar jogando o jogo com regras que só você segue, você será engolido. E pior, vai achar que o problema é você. A verdade é brutal. O sucesso não premia o mais justo, premia o mais eficiente. E eficiência no mundo real, muitas vezes, exige atitudes que os bons se recusam a tomar. Isso cria um paradoxo cruel. Ou você aprende a ser estrategicamente frio, ou será usado por quem já é. Não é sobre se tornar mal, é sobre entender o jogo, porque no fim, ou você joga ou é jogado. E no próximo bloco, iremos mergulhar mais fundo nessa estrutura invisível que move o mundo, as engrenagens ocultas que os canalhas dominam e que você precisa conhecer para deixar de ser mais uma vítima nesse tabuleiro. No jogo silencioso do poder, quem entende as regras escondidas sempre está à frente. E os canalhas, eles não apenas entendem essas regras, eles as dominam. Enquanto o cidadão comum vive reagindo aos acontecimentos, tentando manter a dignidade, tentando ser respeitado por ser justo, os canalhas operam em outro nível. Eles sabem que a maior parte das relações humanas se baseia em interesse, percepção e vantagem. Sabem que o respeito verdadeiro é raro e que a maioria só respeita o que teme ou admira. Por isso eles investem pesado na imagem, na manipulação e na ilusão de controle. Não é sobre ser bom ou mal. É sobre entender o comportamento humano como uma equação emocional, onde quem controla as variáveis, medo, desejo, ambição, validação e vulnerabilidade, controla os outros. Eles aprendem cedo que sentimentos são fraquezas que podem ser exploradas. E por isso não hesitam em usar culpa, esperança, promessas e ameaças como instrumentos de influência. É como se vissem o mundo de cima, com todas as peças expostas, e soubessem exatamente onde mexer. Eles são frios, não no sentido cinematográfico, mas na prática. Não se abalam com rejeição, não se apegam a afetos, não se afundam em dilemas morais. Eles se perguntam apenas uma coisa: isso me aproxima ou me afasta dos meus interesses? E a partir daí, agem, enquanto o resto sofre por consciência, por empatia, por arrependimento. Eles seguem em frente, simplesmente porque a consciência deles está moldada para uma coisa só: resultado. E esse é o ponto mais cruel. O mundo recompensa resultado. Não importa o que você sentiu, o que você sacrificou, o quanto sofreu, o mundo só enxerga a entrega final, o sucesso final, o saldo final. Se você falha, mesmo sendo justo, ninguém vai te erguer. Mas se você vence, mesmo sendo sujo, muitos
vão te aplaudir, ou no mínimo te respeitar por ter conseguido. Vivemos numa sociedade onde o resultado justifica o caminho, e os canalhas usam isso a seu favor. É claro que nem todo sucesso vem da maldade, mas o sucesso que ignora escrúpulos é mais rápido, porque corta etapas, elimina barreiras morais. Enquanto os bons param para pensar nas consequências, os canalhas já agiram, já manipularam, já tomaram o lugar. Não tem medo de puxar tapetes, de passar por cima, de trair se for necessário, porque para eles, pessoas são peças, ferramentas, números, e quem enxerga pessoas assim age com menos freio. Você pode até se revoltar com isso. Mas se quiser realmente sair da ingenuidade, precisa enxergar o que está diante dos seus olhos todos os dias. A maioria das estruturas de poder, sejam corporativas, políticas ou sociais, está cheia de pessoas que não chegaram lá por mérito, mas por manipulação, por influência, por jogo sujo bem feito. E o mais assustador é que muitas vezes essas pessoas nem precisam ser brilhantes. Precisam apenas ser impiedosas o suficiente para fazer o que ninguém mais faz. E esse é o segundo segredo que poucos entendem. O canalha não tem medo de ser odiado. Enquanto a maioria vive buscando aprovação, tentando agradar todo mundo, ele sabe que ser amado não é essencial. Mas ser respeitado, sim, e respeito muitas vezes vem do medo, da imprevisibilidade, da autoridade. Ele faz os outros pensarem duas vezes antes de enfrentá-lo. Ele cria aura, cria presença, cria poder, e nesse ponto os bonzinhos perdem, porque estão sempre querendo se explicar, se justificar e se redimir. Acham que o respeito virá como consequência da bondade. Mas no mundo real, o respeito vem da postura, da força, da firmeza, da imposição. E o canalha domina isso com maestria. Ele cria uma imagem tão forte, tão calculada, que até quem o despreza pensa duas vezes antes de desafiá-lo. Você pode estar pensando, então não há esperança. Para quem é justo, há sim, mas não se vence esse jogo com ingenuidade. Para vencer o jogo, é necessário agir com consciência, com estratégia, com frieza seletiva. O que você precisa entender é que o jogo já está sendo jogado, com ou sem a sua permissão. E se você continuar acreditando que só a bondade basta, você será atropelado, porque quem não conhece a maldade é escravizado por ela. E é por isso que estudar esses padrões é tão importante, não para imitá-los, mas para neutralizá-los. Para saber identificar o canalha disfarçado de líder, de amigo e de parceiro. Para aprender a se blindar emocionalmente, para não se deixar enganar por ele, porque a ingenuidade é o atalho mais rápido para o fracasso silencioso. No próximo bloco, vamos entender o perfil psicológico desses canalhas de sucesso, os traços mais comuns, os comportamentos mais recorrentes, e como eles constroem poder em silêncio, manipulando redes, amizades e oportunidades. Você vai perceber que, muitas vezes, eles estão mais perto do que você imagina. Agora que você entende que o jogo é real e que os canalhas o dominam com frieza, é hora de conhecer melhor quem são essas figuras. O canalha bem-sucedido não é aquele vilão escancarado que grita ou se impõe pela força bruta. Não, o verdadeiro canalha se disfarça. Ele sabe que, em tempos de aparência, quem parece bom vence com ainda mais facilidade. Por isso ele adota máscaras, molda discursos, simula empatia e, no fim, consegue o que quer sem levantar suspeitas. Os traços mais comuns nesses indivíduos são os mesmos que você vê em líderes carismáticos, chefes ambiciosos, políticos persuasivos e até influenciadores digitais. São pessoas com alta capacidade de leitura social. Elas entendem os códigos invisíveis de comportamento humano. Sabem quando falar, quando calar, quando elogiar, quando atacar. Elas têm um radar emocional ligado o tempo todo, não para se conectar, mas para mapear fraquezas.
Essas pessoas são mestres em detectar vulnerabilidades. Se você é carente por atenção, elas te envolvem com elogios. Se você precisa de aprovação, elas te dão validação. Se você quer segurança, elas oferecem promessas. E quando você percebe, já está em um emaranhado dentro da teia. O canalha opera assim, como um estrategista invisível. Ele se aproxima, te dá o que você quer, e quando você baixa a guarda, ele tira o que ele precisa. Frio, limpo, sem traços. Um traço constante nesses perfis é o chamado narcisismo estratégico, diferente do narcisismo clássico, aquele exibicionista. O canalha inteligente é narcisista em silêncio. Ele se considera que é especial, superior, merecedor demais. Mas ele não diz isso em voz alta. Ele mostra nas ações, na maneira como trata os outros como inferiores, como ferramentas. Ele não quer apenas vencer, quer se sentir acima, quer dominar, mas sorrindo. Quer controlar, mas parecendo amigo. Outro traço recorrente é a ausência de culpa verdadeira. Não se engane, muitos canalhas sabem fingir arrependimento, sabem chorar, sabem pedir desculpas, mas é tudo performance. Lá no fundo eles não sentem remorso, eles sentem cálculo. Eles se perguntam: valeu a pena? Vou ser descoberto? Como manipulo essa situação a meu favor? Não existe moralidade interna. Existe apenas análise de risco e ganho. Eles não se perguntam se algo é certo. Se perguntam se algo é útil. Esses indivíduos também têm algo que muitos não têm: controle emocional extremo. Eles não explodem, não mostram fraqueza. Sabem que o primeiro a perder o controle perde o jogo. Por isso, quando pressionados, mantêm a postura, dão respostas medidas, sorriem enquanto pensam em estratégias. Isso os torna extremamente perigosos, porque ao contrário do impulsivo que você enxerga de longe, o canalha frio se aproxima disfarçado. Age com calma, envenena devagar. E é justamente essa frieza que os torna irresistíveis para muitos grupos. Porque o mundo, especialmente no caos, busca figuras que pareçam no controle. E os canalhas sabem criar essa ilusão. Eles sabem como se posicionar como líderes, mentores, conselheiros. Sabem como seduzir grupos inteiros com discursos calculados, gestos simbólicos e narrativas construídas. Eles não falam a verdade. Eles dizem exatamente o que os outros querem ouvir. E isso basta. O canalha não grita, ele sussurra, não impõe. Convence, não intimida pela força, mas pela sensação de que sempre sabe mais do que você. E isso gera respeito, medo e até admiração. Ele cria círculos de influência baseados na manipulação de expectativas, recompensas psicológicas e uma imagem de autoridade quase intocável. E quando percebe que alguém oferece risco ao seu domínio, elimina com elegância, silenciosamente, sem deixar rastros. Mas não se engane, essa postura exige treino. Ninguém nasce manipulador em alto nível. Isso é lapidado com tempo, observação e prática. Muitos canalhas foram moldados por ambientes tóxicos, onde aprenderam desde cedo que bondade não traz retorno. Eles testaram, erraram, ajustaram. E um dia entenderam que o segredo era entregar o mínimo necessário para parecer confiável e o máximo possível para manter o controle. E o que mais choca é que muitos deles se encontram em posições de referência, não apenas no topo de empresas, mas como gurus espirituais, líderes de causas sociais, representantes de minorias, ídolos do entretenimento. Eles entenderam que a bondade vende, que o discurso do bem atrai massas, e por isso vestiram o manto da virtude, apenas para esconder o predador por baixo. E por que isso funciona tão bem? Porque a maioria das pessoas quer acreditar, quer ter um herói, quer confiar em alguém, quer seguir líderes, e nesse desespero por direção, abaixam a guarda para canalhas que sabem exatamente como parecer salvadores. A sociedade não é apenas vulnerável à maldade, ela é muitas vezes cúmplice dela.
Porque escolhe ignorar os sinais, escolhe acreditar nas palavras bonitas, escolhe não enxergar o que está por trás da máscara. E enquanto isso, os canalhas vencem, crescem, influenciam e deixam um rastro de destruição que ninguém quer reconhecer. No próximo bloco, vamos falar sobre como se proteger, como identificar esses perfis antes que te envolvam, como criar uma mentalidade imune à manipulação e, principalmente, como vencer o jogo, sem precisar se tornar igual a eles. Agora que você já entendeu como os canalhas operam, como se camuflam, como seduzem e manipulam, vem a pergunta mais importante: como se proteger deles sem se tornar igual? Porque o perigo não está só no inimigo externo, está também na transformação silenciosa que ele provoca dentro de você. Você começa se defendendo e termina agindo como ele. Se não tomar cuidado, você se contamina pelo mesmo cinismo, pela mesma frieza, pela mesma lógica do vale tudo. E é aí que você perde não só o jogo, mas a si mesmo. O primeiro passo é aceitar uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas que vai te prejudicar não parece perigosa. Vão sorrir, vão te elogiar, vão se mostrar acessíveis, confiáveis, boas ouvintes. E é exatamente por isso que funcionam. O canalha nunca chega dizendo, quero te manipular. Ele chega te fazendo sentir especial. Ele analisa seu ego, suas feridas, seus vazios e se posiciona como a solução para tudo isso. Então, o que você precisa desenvolver é um radar, um detector de inconsistência. O canalha sempre deixa sinais, pequenos, mas deixa. E você precisa estar atento a 3 deles. Primeiro, o discurso, bonito demais, sem base prática. Segundo, o excesso de interesse por sua vida sem oferecer vulnerabilidade de volta. Terceiro, a incapacidade de lidar com frustrações sem manipulação. Preste atenção. Quem nunca se abre, quem sempre foge do confronto, quem usa elogio como moeda, está te preparando para ser usado. Outro ponto essencial é entender que boas intenções não são suficientes. Você pode ter o coração mais puro do mundo, mas isso não vai te proteger. Canalhas adoram pessoas boas. São seus alvos preferidos, porque sabem que o bom acredita nos outros, dá segundas chances, evita confrontos, perdoa fácil. E é exatamente esse perfil que mais se frustra. Se você é bom, precisa aprender a ser bom com estratégia, com critério, com limites claros. Aí entra a blindagem emocional, porque a maioria dos ataques dos canalhas não é direta, é sutil. Eles mexem com seu senso de valor, com sua autoestima, com sua dependência emocional. Te fazem sentir que você precisa deles, que você é menos sem eles. E quando você acredita nisso, está completamente vulnerável. Por isso, o antídoto mais forte é a autossuficiência emocional. É você se tornar alguém que não precisa de aprovação, de validação, de aplauso. Alguém que se banca. Essa postura te protege de 90% das manipulações. Porque o canalha só manipula quem tem vazios internos, quem tem carências expostas, quem precisa desesperadamente ser aceito, ser amado, ser guiado. Quando ele vê que você se sustenta emocionalmente, que não precisa de elogio, que não se abala com rejeição, ele te respeita ou se afasta, porque percebe que o jogo não vai funcionar com você. E é aqui que vem a parte mais difícil, manter essa blindagem sem perder a humanidade. Quando você vê que os outros estão vencendo, trapaceando, começa a se perguntar, e se eu fizer igual? E se eu manipular também? E se eu parar de sentir? Mas esse caminho é uma armadilha, porque você pode até vencer, mas a que custo? Você pode se tornar respeitado, rico, temido, mas será que vai dormir em paz? Será que vai confiar em alguém? Será que vai se reconhecer no espelho? A resposta está no equilíbrio. Você não precisa ser canalha para se proteger de um. Precisa ser estrategista. Precisa desenvolver a habilidade de ler o ambiente, entender o jogo e se posicionar com inteligência, sem ingenuidade, mas também sem corrupção, usando o silêncio como escudo,
A observação como arma, a consciência como bússola. Porque a verdadeira força está em saber o que você é e escolher o que não vai se tornar, mesmo que tenha todas as razões para isso. E mais, você precisa aprender a se afastar. Sem culpa, sem explicação, sem drama. O canalha se alimenta de presença, de atenção, de reação. Quando você some, ignora, se desconecta, ele perde poder. O corte frio, limpo e direto é a maior punição que você pode dar. Não tente revidar no mesmo nível. Não entre no jogo dele. Saia do tabuleiro, porque o canalha só vence quando você aceita jogar. Outra proteção poderosa é construir redes sólidas, com pessoas verdadeiramente conscientes. Gente que enxerga as mesmas coisas que você, que te alerta, que te sustenta nos momentos de dúvida, que não se impressiona com discursos bonitos. Quando você está cercado de pessoas lúcidas, a chance de cair em armadilhas diminui drasticamente. Porque a ilusão do canalha se desfaz no coletivo. Ele não engana grupos inteiros por muito tempo. Ele vive da dispersão, da distração, do individualismo. Então, fortaleça alianças reais. Por fim, lembre-se, você não está nesse mundo para vencer a qualquer custo. Está aqui para viver com consciência, com firmeza, com propósito. O sucesso que custa sua alma não vale o troféu. O respeito que vem do medo não vale a solidão. E a vitória que exige que você se transforme em algo que despreza não é vitória, é derrota fantasiada. No próximo bloco, vamos encerrar com uma reflexão final sobre como manter sua integridade em um mundo repleto de canalhas. E mais importante ainda, como transformar sua lucidez em poder real. Um poder que não destrói, mas edifica, que não manipula, mas liberta. A verdade, por mais amarga que seja, precisa ser encarada de frente. O mundo não recompensa necessariamente os justos. O mundo recompensa os que jogam bem. E o jogo, em muitos momentos, é duro, competitivo, sujo e assimétrico. Pessoas más vencem porque dominam as regras invisíveis da influência, da aparência, da manipulação emocional. Porque elas entendem o teatro social e sabem usar as cortinas a seu favor. A pergunta nunca foi: por que os canalhas vencem? A pergunta que realmente importa é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você tem dois caminhos. Pode se revoltar, se amargurar, alimentar uma indignação que te consome por dentro. Ou pode despertar, pode transformar esse incômodo em consciência. Pode usar essa lucidez como escudo e como lâmina, porque o verdadeiro poder não está em vencer como eles, e sim em vencer apesar deles. E isso exige uma postura que poucos estão dispostos a sustentar. Exige paciência, estratégia, consistência, exige jogar o jogo, mas com outras regras. Isso não significa ser passivo, muito pelo contrário, significa agir com precisão. Ser firme sem ser cruel, ser justo sem ser ingênuo, ser forte sem perder o eixo. A verdadeira força mora no silêncio de quem enxerga tudo e não se deixa afetar. Mora na serenidade de quem sabe exatamente quem é e por isso não precisa provar nada. E, sobretudo, mora na coragem de quem resiste à tentação de se corromper. Mesmo quando tudo ao redor parece premiar o contrário. Você não vai mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o seu mundo. Pode deixar de ser uma presa fácil. Pode sair da mira dos canalhas. Pode se tornar o tipo de pessoa que eles não conseguem enganar, nem usar, nem controlar. E isso em si já é uma forma de vitória. Uma vitória silenciosa, porém poderosa, que transforma não só sua realidade, mas inspira outros a despertarem também. E se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Você é parte de uma minoria que questiona, que observa, que não aceita explicações rasas, que prefere a verdade desconfortável à mentira reconfortante. E é por isso que você merece ir além. Se esse vídeo te fez refletir, te fez enxergar algo novo e te deu clareza, compartilhe com alguém que precisa acordar. Deixe o like para que essa mensagem vá mais longe. Comente aqui embaixo se você já se deparou com canalhas em sua vida e como você reagiu a eles.
Sua experiência pode ser o alerta que outra pessoa precisa e, acima de tudo, inscreva-se no canal. Porque aqui você não vai encontrar respostas fáceis, nem promessas vazias. Você encontrará a realidade crua, sabedoria antiga e um chamado à lucidez. Toda semana, uma nova reflexão para te preparar para o mundo real. Esse mesmo mundo, onde os canalhas vencem, mas que a partir de agora você pode identificá-los sem se perder. Obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.